Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Leve de hoje. E o assunto por aqui é TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse assunto tem sido um assunto normalmente muito polêmico e ultimamente tem sido muito divulgado na internet. Então é bom a gente ter informação científica, informação séria, e é o que você vai encontrar aqui no Papo Leve. Certo? Então fica por aqui e coloca seus comentários, né? O que você achou, quais são as suas dúvidas e se você quer que a gente continue falando sobre isso, porque a proposta do Papo Leve são vídeos curtos. Então eu vou fazer apenas uma breve pincelada aqui sobre o TDAH. Por que que se diz que o TDAH é um assunto polêmico? Bem, na sua origem, lá por volta dos anos 70, esse diagnóstico se tornou muito popular e os críticos diziam que era o interesse da indústria farmacêutica em vender medicação, que era, na verdade, um transtorno que não existia e que as pessoas estavam querendo vender medicação e medicalizar as crianças sem necessidade. Bem, depois de muita discussão, né, de muitos estudos, hoje se sabe que o TDAH é um distúrbio neurobiológico. O que que isso significa? Que existe um funcionamento cerebral atípico e que as pessoas com TDAH elas já nascem assim e que existe um forte componente hereditário, ou seja, quando se percebe os sinais e sintomas e que é fechado o quadro diagnóstico, é muito comum se perceber que existe outro membro na família que apresenta os traços muito semelhantes. Outra informação muito importante, né, que tem a ver com a primeira, é que sendo um distúrbio neurobiológico, ninguém adquire o TDAH ou se transforma em TDAH. A pessoa já nasceu assim e os sinais e sintomas costumam estar presentes durante toda a vida, né? Durante a infância, na adolescência. E se a pessoa só se deu conta disso na idade adulta, foi por falta de diagnóstico, não porque os sintomas começaram a aparecer. Muitas pessoas assistem alguns vídeos, né, e dizem assim: nossa, eu acho que eu estou com TDAH. As pessoas não estão com TDAH, né? Elas têm o TDAH. Porque é um funcionamento cerebral diferente. Né? E isso não significa que a pessoa esteja inviabilizada ou tenha menos potencial de realizar coisas. Né? E é o que a gente vai tentar falar aqui brevemente. Então, apesar de ter sido divulgado a partir de 1970, naquele grande boom que houve nos Estados Unidos, o TDAH já tinha sido descrito lá em 1840, né? Existe o relato de um livro que o título é assim, o Irrequieto Philip, alguma coisa assim, é um livro de poesias da época, onde se descreve um garoto que era muito inquieto, mas assim, um inquieto que foge da curva. Né? Não é aquele inquieto que é natural das crianças que estão descobrindo, né, conforme a fase do seu desenvolvimento. Posterior a isso, lá por volta de 1900, um pediatra muito dedicado, chamado Steele, ele fez a descrição e a partir daí é que os estudos começaram a se aprimorar sobre crianças, né, que a princípio ele identificou, olha só como que é a situação, ele identificou como crianças que tinham uma falha na conduta moral, mas que essa falha moral, ela não estava relacionada a questões educacionais ou familiares. Então, esse rótulo de falha da conduta moral é uma coisa muito pesada e a gente vê que isso está presente no TDAH desde sempre. Né, desde a sua origem. O que isso queria dizer? Que existiam crianças que tinham muita dificuldade de seguir as normas, né, de conduta, de trato social. Mas ele chegou a essa conclusão lá em 1900, sem estudos de imagem que nós temos agora, né, estatísticos, enfim. Ele chegou à conclusão de que esse comportamento das crianças não era uma falha educacional,
e isso tinha algum componente orgânico, e o que ficou provado depois. Isso quer dizer que as pessoas com TDAH, elas têm uma impulsividade que muitas vezes as coloca em situações sociais complicadas. Eu vou falar aqui brevemente sobre os traços, né, os sinais e sintomas do TDAH como nós temos hoje. Depois de muitos estudos e vários nomes, se chegou a esse quadro atual que é usado hoje na clínica. Então, nós temos 3 tipos classificados, assim, né, no manual de diagnóstico. Nós temos o TDAH predominantemente desatentivo, que é, em sua maioria, identificado em meninas. É um quadro de mais difícil diagnóstico, porque quando existe esse predomínio da desatenção e não uma demonstração exterior de hiperatividade, essas crianças não costumam incomodar. Então, são normalmente crianças quietinhas, mas que são aquelas que vivem no mundo da lua, que são distraídas por qualquer ruído, tic-tac do relógio, qualquer coisa é suficiente para levar essas crianças para longe. E essas crianças, elas costumam ter o diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, né? Então, elas acabam chegando ao consultório com esse quadro, né? Não são crianças indisciplinadas, são crianças que têm algum movimento cerebral que as leva para distante. E isso tem a ver com a hiperatividade, né? Muitas pessoas dizem assim, não, mas ela não é hiperativa, porque ela é super quietinha. Mas a gente observa que ela normalmente ou está desenhando, né? Ou está mexendo em alguma coisa. E são crianças facilmente distraíveis. E por isso a dificuldade de aprendizagem. Não é que ela tenha nenhuma falha cognitiva, ela tem uma dificuldade de concentração. Essa classificação, ela é bastante comum em meninas. E essas crianças, se crescem sem diagnóstico, elas crescem com uma baixa autoestima. Aliás, todos os quadros de TDAH, como nós vamos ver, porque elas são classificadas como preguiçosas, né? Como crianças que têm uma inteligência limitada, enfim. Quanto antes for feito o diagnóstico, menor o prejuízo, né? Existe o outro tipo, que é o tipo TDAH predominantemente hiperativo. Esse é um tipo mais raro, porque normalmente todo TDAH tem uma dificuldade de concentração, mas os hiperativos com predomínio hiperativo, ele apresenta pouca dificuldade de concentração. Ele normalmente é muito agitado, mas ele consegue dar conta do que está acontecendo ali em sua volta. O tipo mais comum é o TDAH do tipo combinado, que associa dificuldade de concentração e hiperatividade, né? São aquelas crianças que são muito inquietas, têm muita dificuldade de ficar sentada. Para que elas prestem atenção melhor ao conteúdo, elas precisam ficar em pé. São os alunos que incomodam os professores, porque eles vão muito mal naquelas matérias que eles não gostam e eles exageram no interesse naquelas matérias que eles gostam, que é o que se chama na clínica de hiperfoco. Então, assuntos que interessam a eles, é comum isso, jogos ou brincadeiras, ou assuntos mesmo de escolares que interessam, eles hiperfocam naquilo e exageram, né? É uma característica dos TDAHs do tipo combinado ser muito impulsivo, ele fala demais e ele fala sem pensar, e ele se envolve em confusões por conta disso, né? Ele é sempre muito precipitado, ele tem sempre uma resposta, uma atitude, e são crianças que têm muita habilidade e gostam muito de brincadeiras agitadas, então são bons nos esportes. Inclusive as meninas com esse quadro,
elas são muito, elas sofrem muito bullying, muito preconceito, porque são consideradas meninas masculinas, visto que elas gostam de atividades que envolvem muita adrenalina, elas gostam de jogar futebol, elas não gostam de maquiagem, né? Essas questões que envolvem mais ali as meninas neurotípicas. Então, elas são muito também classificadas como masculinas. Isso, se não for tratado adequadamente e nem no período certo, isso traz uma dificuldade grande para a autoestima dessas pessoas e uma grande confusão, mesmo com respeito a quem ela é, né? Com respeito à visão que ela tem de si mesmo, se ela é uma pessoa realmente feminina ou não, ou se ela tem alguma dificuldade de relacionamento, se as pessoas não entendem, se ela é uma pessoa que incomoda muito, se ela realmente fala demais, enfim, são pessoas que têm bastante dificuldade com a autoestima. Bem, como eu falei, nós precisaríamos de bastante tempo para falar sobre o TDAH. Mas aqui não é a proposta do Papo Leve. Se você se interessa por isso, deixa aqui nos comentários que a gente pode pensar em um outro vídeo a esse respeito. Eu espero ter ajudado um pouquinho você e eu aguardo você no próximo Papo Leve.